Falando de clima, porque nesse finalzinho agora da fala, da conversa com o Luciano, ele falou sobre as enchentes no Rio Grande do Sul do ano passado, que trouxeram, né, uma expertise aí para conseguir a reação rápida do povo gaúcho a esses problemas que podem chegar a qualquer momento, como é o caso também do tarifaço. Mas aí, para a gente falar especificamente de clima, porque agora, no segundo semestre do ano, as secas e os incêndios florestais começam a se agravar. No domingo, o incêndio florestal atingiu cerca de 20 mil metros quadrados de área de vegetação aqui em Brasília. E na semana passada, dia 29 de julho, 2 servidores do IBGE foram encontrados mortos, com os corpos carbonizados, por causa também de um incêndio no Distrito Federal. Casos como esse servem de alerta para se pensar em soluções que evitem as queimadas recorrentes, as naturais e, claro, as que são feitas pelo ser humano, né, de forma proposital. O Observatório do Clima divulgou nesta terça-feira a agenda legislativa de 2025. Segundo o Observatório, o documento tem o objetivo de trazer um panorama dos principais projetos que ameaçam a pauta socioambiental no Congresso, depois da polêmica com o licenciamento ambiental, que ainda está na mesa do presidente Lula para sanção ou o veto. O observatório alerta que a flexibilização do licenciamento ambiental pode favorecer o desmatamento em biomas como a Mata Atlântica e a Amazônia, que já são áreas devastadas pela ação humana. A gente vai conversar com a Anne Alencar, que é diretora de ciência do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, para falar sobre todos esses temas. Mas eu também chamo, dá primeiro meu bom dia a você, Anne, prazer falar contigo, viu? Bom dia, Natália. Prazer estar aqui com vocês. Eu chamo também para reforçar nessa entrevista o nosso colunista, o Fábio Serapião, que está sempre muito atento a operações de todos os tipos pelo Brasil todo e, claro, sempre tem também informações sobre essa questão. Bom dia, viu, Fábio? Bom dia, Natália. Bom dia, Anne. Tudo bem? Bom dia, Fábio. Anne, vamos começar com o básico. O que a gente pode esperar, portanto, agora desse segundo semestre, que é sempre muito mais complexo, né, para essa questão da seca e das queimadas. Ano passado foi uma situação assustadora aqui em Brasília, né? As ruas foram tomadas por muitos dias seguidos, com a fumaça muito mais intensa, a fuligem, né? Com problema, causou problema de respiração, não só para as pessoas, mas também para os animais, né, que vivem, os animais domésticos, mas também, claro, para os que estão aqui nas matas em Brasília. Então, queria que você falasse sobre esse segundo semestre desse ano. Se vai ser parecido com o que aconteceu no ano passado, ou se a gente pode ficar um pouco mais tranquilo. Olha, Natália, esse ano, pelo menos até agora, a gente só tem que comemorar, né? Tivemos aí uma redução de focos de calor, que é uma medida de atividade de fogo no Brasil, em 53, eu acho 54%, segundo o que eu olhei na página do INPE ontem, né? E os biomas que queimaram muito no ano passado, né, o Pantanal, a Amazônia, o Cerrado, reduziram bastante essa atividade, né, essa medida de atividade de fogo. O Pantanal foi o que mais reduziu, perto de 100%, 97%, né, dos focos de calor foram reduzidos no Pantanal esses primeiros 7 meses do ano. A Amazônia também reduziu bastante, 73%. O Cerrado não reduziu tanto, né, reduziu em 34%. Então, aí você me perguntou o que esperar para os próximos meses, né? De fato, agosto, setembro e outubro são os meses mais críticos em quase todo o Brasil, no que diz respeito às queimadas e, portanto, também aos incêndios florestais, né? A gente espera que esse ano seja bem mais tranquilo que o ano passado. Então, talvez um lugar que não queimou muito ano passado, que esse ano está queimando bastante,
é a caatinga. E aí a gente tem aí realmente é um lugar que a gente está um pouco preocupado esse ano. Esse aumento, eu acredito que ele não vai ser tão grande, por conta do clima mesmo, né? Com exceção, talvez, do Cerrado, que eu tenho uma preocupação maior, né, pelo que a gente vê, né, em Brasília, a gente teve um período de seca que se expandiu no verão aqui da região, se expandiu, né, até abril e tal, deu algumas chuvas e depois parou de novo. Pode ser que realmente, quando o frio for embora, a gente tenha um período bem, vamos dizer, importante aí, preocupante, no que diz respeito às condições de clima para a propagação de incêndios. Serapião. Ana, essa diminuição nesses primeiros meses, você acredita que as condições climáticas mesmo, como você citou, ou teve um trabalho, né? Todo ano, quando a gente tem uma situação atípica como a do ano passado, a gente ouve o governo federal, os governos estaduais prometendo planos, né, para evitar o que aconteceu, uma situação tão difícil como o ano passado. Teve algum plano nesse sentido? Foi resultado desses planos, essa diminuição que a gente está vendo agora, ou isso se resume a essas questões climáticas mesmo que você falou? Fábio, as condições climáticas, elas são fundamentais para ou propagar muitos incêndios ou para não, né, propagar. Mas, com certeza, a ação humana ela é fundamental para começar os incêndios, né? Então, a quantidade de queimadas, elas influenciam bastante, queimadas intencionais, que eu digo, ou as pessoas usando fogo na limpeza de pastagem, ou queimando, né, as áreas que foram recém-desmatadas, ou a quantidade de queima de lixo, né, ao redor das cidades e tal, isso tudo influencia muito. Esse, vamos dizer, é uma das questões que são fundamentais. Então, quando a gente fala de incêndios, que foi o que realmente engrossou o número, né, de área queimada no Brasil no ano passado, a gente também fala de aonde esse fogo começou e como esse fogo começou. Eu te digo, assim, pela minha experiência observando essa dinâmica, esses números, né, que esse ano a gente tem um efeito do clima, mas a gente também teve um efeito, principalmente na Amazônia, onde eu conheço mais, né, um efeito da fiscalização em municípios críticos. Então, depois do repique do desmatamento em maio, a fiscalização foi muito para campo, né, em áreas críticas, e isso tem um impacto, né? Os estados também, de uma certa forma, reforçaram o seu efetivo para combate aos incêndios. Então, vamos dizer, talvez o trauma do ano passado, ele ainda está muito vivo também na cabeça das pessoas, e eu acredito que isso também é um ponto, as pessoas deixarem de usar mais o fogo de uma forma, vamos dizer, desordenada, descontrolada. Então, eu acho que tudo isso faz parte do resultado que a gente está vendo hoje. É muito difícil dizer o quanto cada coisa está influenciando. A única coisa que a gente tem de concreta é a redução no número, né? E a redução muito grande em municípios e em lugares onde queimou muito no ano passado. De ação humana, acho que a gente podia comentar sobre o licenciamento ambiental, que depois de mais de 20 anos de discussão no Congresso, em muitos momentos nenhuma discussão, foi ficando lá, e agora está nas mãos do presidente Lula, que tem uma situação bem complexa ali para analisar se sinaliza, né, mais para o lado da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, ou mais para o lado de outros ministros
que concordam com o licenciamento ambiental, como o ministro da Agricultura e diversos outros, né? A Marina está muito mais isolada nessa questão do que, enfim, outros ministros. A gente conversou com um montão de gente aqui também, Ana, gente que concorda, gente que não concorda, mas houve um consenso de, finalmente, essa discussão foi para frente, né? Queria ouvir de você a importância dessa discussão ir para frente do licenciamento ambiental e se o que já veio do Congresso é interessante ou não. Tem diversas partes que o presidente Lula precisa realmente vetar. Olha, é importante a gente falar que o processo de licenciamento ele é fundamental para trazer garantias, né? Não só para o empreendedor, mas para a população, de que aquele empreendimento ele realmente não vai causar danos ambientais. Então, esse é o primeiro ponto. E, vamos dizer, tem que haver uma forma, né, de fiscalizar isso e de ter os documentos, né, necessários para que isso seja cobrado. Então, esse processo, de nenhuma forma, deve ser enfraquecido. Ele pode ser, vamos dizer, melhorado em termos de como dar uma agilidade maior nesse processo, mas ele não pode ser enfraquecido. Então, o grande debate e que nos preocupa em relação a isso é que quando você vai construir alguma coisa e você mesmo vai dizer, olha, eu vou construir alguma coisa, e só dizer que vai construir alguma coisa, sem, vamos dizer, de uma forma em que não vai ter os ritos, né, não vão ter os ritos de um processo que vão garantir que a construção ela vai ser bem feita, não vai ter nenhum problema, não vai causar nenhum problema, e talvez você vá ser monitorado no futuro, isso abre muitas brechas, né, para que a gente tenha problemas ambientais. Então, essa é a grande discussão para a gente, né? Essa flexibilização, ela não pode ser uma flexibilização extrema que inviabiliza o controle sobre a qualidade dessas obras e sobre os impactos que essas obras podem causar. Então, de uma certa maneira, chega a ser, alguns pontos, até inconstitucional, né? Então, eu acho claro que é um debate importante, né? As justificativas vamos dizer, para colocar esse debate na mesa é que existem várias obras paradas, né? Mas quando a gente vê, essas obras não estão paradas necessariamente pela questão do licenciamento, e sim por outros motivos, e a gente fica perplexo com o nível dessa flexibilização. Então, acho que tem que tomar muito cuidado. A gente viu que mesmo com obras licenciadas, a gente teve o problema de Mariana, a gente teve o problema enfim, do desmatamento causado pela pavimentação de estradas, né, que não tem ali um cuidado, um ordenamento para evitar a migração, a ocupação, a invasão de terras, né, o conflito. Então, essas são as preocupações maiores, né. Terapia? Anne, a gente, como você falou lá no início, o período crítico, e até para a gente que vive aqui em Brasília, a gente sabe que o período crítico da seca começa agora, né? Agosto, setembro, quando fica muito seco, muito quente, e aí as queimadas, os incêndios, eles tendem a aumentar. Que tipo de trabalho o IPAM faz nessa época? Esses trabalhos eles são coordenados com os entes federais, estaduais, e que plano tem agora para esse período aí para tentar manter esses números nesse nível mais baixo aí, como você citou? Olha, Fábio, o IPAM é um instituto de pesquisa independente, a gente produz, né, análises que indicam, por exemplo, onde estão as áreas mais prioritárias para uma ação de prevenção ou uma ação de combate,
a gente contabiliza isso junto com o aumento ou queda do desmatamento. Então, nós produzimos dados através, por exemplo, o IPAM coordena o MAP Biomas Fogo, que produz dados mensais de área queimada para o Brasil como um todo. Então, o nosso trabalho é muito mais um trabalho de produção de material e de dados e orientar, né, as políticas públicas, os órgãos. A gente apoia nos planos, em alguns planos estaduais. Nós acabamos de fazer um diagnóstico da gestão do fogo em todos os estados da Amazônia, né, e esses dados eles foram discutidos há 2 semanas atrás num workshop aqui em Brasília, junto com o MMA, com o IBAMA Preve Fogo, com o ICMBio, para fomentar uma discussão de integração, porque essa questão da integração ela é muito importante. A competência de prevenção e combate ao fogo, ela é diferente dentro de um mesmo estado. Então, as instituições elas têm que estar muito bem articuladas para conseguir, né, trabalhar de uma forma conjunta e realmente ter um impacto maior. E eu diria que esse é um dos grandes problemas, né? E então, é esse mais ou menos o trabalho que a gente faz. É um trabalho analítico e é um trabalho de apoio à tomada de decisão através desses estudos, desses dados, dessas análises. E no chão também, nós temos no Pará, em alguns lugares do Pará, do Mato Grosso, do Acre, trabalhamos em algumas áreas de pequena produção, na questão de uso de técnicas, né, mais apropriadas ao controle do fogo, para que, enfim, a gente precisa também entender como isso funciona no chão, né, quando for falar sobre isso. Ô, Ana, a questão das queimadas, ela é escandalosa. Como aconteceu ano passado, foi escandalosa, não tinha como não perceber. E muitas vezes, a partir daí, as pessoas tomam consciência, né, de problemas que estão acontecendo já há algum tempo, mas que só com uma queimada dessa que percebe. Quais outros problemas silenciosos que a gente não enxerga, né, a não ser quem está ali estudando a área, levantando os dados, que a gente também precisa ficar extremamente preocupado e que, claro, são problemas silenciosos, mas que podem gerar problemas para todo mundo, né? A gente pode ver esse reflexo lá na frente. As queimadas descontroladas, né, o uso do fogo de forma descontrolada, ele tem um potencial muito destrutivo, principalmente causando incêndios florestais, ou seja, aquela queimada que foi utilizada de uma forma intencional para limpar uma pastagem, que é muito comum, né, ou para queimar uma beira de estrada, que também é muito comum, né, ou para queimar um resto de material orgânico que foi desmatado, né, o que é muito comum. Então, se esse fogo ele escapa daquela área que foi prevista, né, para ser queimada intencionalmente, ele entra na floresta, entra nos campos, entra na área de cerrado, ele tem o potencial de causar muitos impactos. E aí eu não estou falando só de impactos ecológicos, né? Eu estou falando também de impactos econômicos, eu estou falando de impactos sociais, né? E aí a gente pode ter uma lista grande. Na questão dos impactos ecológicos, por exemplo, quando a gente fala de incêndios florestais na Amazônia, na área de floresta úmida, a gente está falando de uma perspectiva de recuperação de centenas de anos, para aquele ambiente retornar ao que era antes, né? Um incêndio, né, atingindo pela primeira vez uma área de floresta, já tem um impacto na redução de biomassa em 25%. Então, tem uma redução, né, de 25%, tem um papel na emissão de carbono, e quando você muda isso, você acaba mudando um pouco da estrutura dessa floresta, e tem um impacto na provisão de água, né? Aquela floresta ela fica mais suscetível a outros incêndios, e acaba deixando aquela paisagem mais inflamável, o que também acaba desincentivando as pessoas a investirem em sistemas produtivos que
usem menos o fogo, que são mais capitalizados, porque as pessoas não querem poder perder, né, os seus investimentos porque o fogo escapou do vizinho, né? Então, esse é um dos pontos, né? Do ponto de vista econômico, imagina, você perder ali a sua plantação de café, o seu próprio pasto, ter o gado, né? Perder o gado, perder a cerca, né? Que é um investimento alto, tem um custo alto, né? Como nós vivemos aqui em Brasília no passado, que o Parque Nacional de Brasília queimou e a cidade foi tomada de fumaça, né? A gente tem um impacto para as pessoas, muitas repartições fecharam, então você tem aí dias de trabalho perdidos, então, e a lista continua. Então, o fogo descontrolado, ele tem um potencial destrutivo muito grande. E por isso que a gente precisa realmente conseguir dominar e controlar o fogo. E só um último ponto que eu acho importante, que eu não estou falando de fogo zero, né? Até porque em biomas como o Cerrado, o Pantanal, que são biomas com tipo de vegetação, alguns tipos de vegetação que são tolerantes ou adaptados ao fogo, né? Às vezes essas áreas têm que queimar para reproduzir a sua, vamos dizer, o seu ecologicamente falando, para reproduzir a sua dinâmica ecológica. Mas esse fogo ele não tem que acontecer todos os anos, né? Ou seja, vai depender da frequência, da intensidade e do período em que ele ocorre, né? Nesses biomas que são mais, vamos dizer, tolerantes ao fogo, você tem que ter o mais próximo do que seria um fogo natural, que é um fogo gerado ou iniciado por descarga elétrica, né? Então, e isso não é o que a gente vê, porque normalmente o que a gente vê é uma concentração de queimadas e incêndios, né? Nesse período agora, que é um período que a gente não tem muitas tempestades de raio. Então, a gente está modificando o regime de fogo até em ambientes que são mais adaptados ou tolerantes ao fogo. E você tem mais alguma questão, Uma pergunta, Serapião? Natália? Sim, por favor, vai Opa, lá. tem sim. Dani, o próprio IPAN, ele foi criado ali como uma consequência quase da Eco 92, né, anos depois da Eco 92, e a gente tem agora prevista a COP 30. Eu queria saber de você qual é a expectativa para a COP. A gente tem visto aí alguns problemas de infraestrutura lá, alguns países falando que não vem, enfim, como que vocês estão tratando a COP, qual é a expectativa, a importância desse evento aqui no Brasil, justamente para um órgão que atua diretamente nessa área que é a que vai ser debatida ali no evento. Pois é, Fábio, a COP30, ela é uma COP muito marcante no contexto, né, das conferências de clima, porque é nessa COP em que os países vão, vamos dizer, a gente vai ter uma noção do tamanho da ambição, né, da ambição dos países na redução de emissões de gases de efeito estufa, então, também ela vem depois de uma COP onde poucos acordos, né, conseguiram ser feitos, como a COP ali do Azerbaijão, então tem muita coisa que, vamos dizer, concentrou para ser resolvida na COP30, no momento do multilateralismo, que é fundamental para esse tipo de conferência, que está bastante complicado, né, onde um player importante como os Estados Unidos se retirou do acordo, mas que isso não impede, né, que a gente avance, até porque um dos temas que também está na mesa da COP é o tema de adaptação, né, que é um tema que, vamos dizer, tem ganhado uma força nas últimas COPs, justamente porque não só o Brasil, mas todos os outros países estão sofrendo com eventos climáticos extremos e o custo disso tem sido altíssimo. Então, se você me pergunta hoje, você me perguntou hoje, o que eu espero da COP? Eu espero que a gente consiga sair
com realmente uma ambição maior, né, dos países em relação às suas emissões, que a gente possa ter um acordo sobre a redução do uso dos combustíveis fósseis, que é fundamental, né, para a gente ter aí o nosso, vamos dizer, conseguir não extrapolar muito 1,5 graus, né, de temperatura em relação ao período pré-industrial. Então, eu acho que essa é a minha expectativa. A gente sabe que tem hoje, a gente poderia estar falando dessa agenda do que a gente precisa avançar, de uma agenda de ação mesmo, que eu acho que o Brasil está querendo focar bastante numa agenda de ação, de propostas realmente para a implementação das coisas que já foram discutidas lá atrás, mas a gente está falando de infraestrutura, né? Eu acho que é importante infraestrutura, mas a gente não pode esquecer do que a COP é feita e para que ela existe, e é uma das conferências mais importantes, eu digo hoje, para a vida humana, porque a gente tem visto o que alterações do clima têm causado para a humanidade como um todo. É isso, a gente conversou com a Ana Alencar, diretora de ciência do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Ana, muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Natália. Obrigada, Fábio. Eu sigo com você, Serapião.